Chegamos assim ao fim deste módulo e passamos então a algumas conclusões que me parecem relevantes. Então, gostaria de, no final deste módulo, de vos dizer que a maioria dos dispositivos médicos utilizados em medicina dentária são caros. Todos nós temos mais ou menos uma noção de um custo de um autocolado, de um custo de uma seladora, de um custo de uma tina ultrassónica, dos instrumentos rotativos, portanto, são caros. E também, a grande maioria são extremamente complexos, muitos deles têm tecnologia de ponta, são muito sensíveis ao manuseamento. Portanto, o primeiro aspecto é que nós temos que ter noção que estamos a lidar com equipamentos, os assistentes dentais têm que ter noção que estão a lidar com dispositivos que são caros e sensíveis. Portanto, é preciso ter responsabilidade na forma de os manipular e na forma de os transportar. Depois é fundamental seguir sempre as indicações do fabricante ou do fornecedor. Não é pelo facto de eu ter feito um determinado módulo que me ensina a ter alguns procedimentos de gestão ou de manuseamento de equipamentos que eu não tenho que falar com o fornecedor dos meus equipamentos e que conhece os meus equipamentos e que me vai dar uma formação específica. Estas formações são fundamentais para dar noções claras daquilo que nós podemos ou não fazer em clínica, até onde é que nós podemos ir com a tal manutenção não profissional de rotina. Mas é fundamental ter formação quando são adquiridos os produtos, quando são adquiridos novos equipamentos e seguir sempre as recomendações do fabricante ou do fornecedor a todos os níveis, nomeadamente os produtos que eu posso utilizar para fazer a limpeza e desinfecção, o que é que eu devo fazer na clínica, as pequenas rotinas que eu devo fazer e como devo as fazer para fazer essa tal manutenção não profissional. Depois devem ser naturalmente manuseados com cuidado, como já disse, e vou voltar a repetir. Já furei isto um pouco no ponto 1, naturalmente que tem que haver responsabilidade. Quando eu estou a encostar a ampola de um raio-x à parede, porque é aí o seu local onde deve estar, o seu ponto onde deve estar sempre que não está a ser utilizado, obviamente eu tenho que ter cuidado, não posso bater com a cabeça do raio-x na parede. Ou, por exemplo, quando eu transporto entre gabinetes um sensor da RBG, ou uma turbina, ou um contraângulo, por exemplo, eu tenho que ter cuidado, naturalmente, para evitar choques, pancadas, quedas, etc. E, por outro lado, também, no tipo de produtos químicos que eu utilizo, o tipo de panos, falámos várias vezes ao longo deste módulo nos panos macios, de microfibras, etc., para não causar dano que, naturalmente, vai contribuir para uma menor tempo de vida útil destes aparelhos. Muitos destes dispositivos devem ser sujeitos a pequenas ações de manutenção, podem ser sujeitos a pequenas ações de manutenção realizadas no ambiente clínico pelos próprios assistentes dentais. Vimos aqui várias situações que são da intervenção do assistente dentário e que são aquelas mais comuns em clínica, naturalmente que não focamos todos os equipamentos, porque para lá destes já começam a ser equipamentos que não são tão comuns na generalidade das clínicas. E depois também devem ser sujeitos a ações de manutenção preventiva sistemática, realizada por técnicos qualificados, de acordo com as indicações dos fabricantes, de modo a prolongar a sua longevidade. Aquilo que eu vos disse inicialmente, como os carros, de 20 em 20 mil quilómetros ou de 2 em 2 anos, vão à manutenção, vão fazer uma revisão. Aqui é a mesma coisa. Nós não temos muito este hábito, porque associamos isto a um custo, mas é um custo que pode ser um ganho. Porque eu, se investir nesta manutenção, eu seguramente vou ter menos avarias, menos dinheiro gasto com consertos, com reparações, muitas vezes as peças de substituição são muito caras, e também, por outro lado, pelo tempo que eu estou a trabalhar, que não deixo de trabalhar, por exemplo, por uma turbina que ficou avariada e que eu tenho que parar a minha atividade durante algum tempo, que não tenho, por exemplo, estoque, eventualmente. E isto é um pouco à semelhança das limpezas. Se eu tiver uma rotina, uma periodicidade de limpeza de um gabinete, uma clínica, o que quer que seja, é muito mais fácil, cada uma dessas limpezas, que é muito mais rápida e gasta muito menos tempo a uma empresa para fazer essa limpeza, do que se eu só fizer a limpeza uma vez por ano, ou uma vez por cada 6 meses, ou sempre apenas que se manifestar que está sujo. Portanto, é necessário ter este espírito, esta mudança de chip, esta mudança de ideia, de princípio, porque efetivamente não é um gasto, é efetivamente um ganho, pode-se levar num ganho. E depois, naturalmente, que todo o dispositivo que vamos enviar um equipamento, quer que seja um instrumento, um aparelho, quer que seja dispositivo, é o termo mais abrangente que nós vimos, quando vamos enviar para manutenção ou quando vem um técnico à nossa clínica para fazer essa manutenção, esse conserto, digamos assim, deve estar naturalmente
desinfetado e esterilizado, portanto, para evitar a infecção cruzada. Portanto, também aqui, mais uma vez, a infecção cruzada e acabamos por também, neste modo, justificar o porquê da infecção cruzada, do controle da infecção cruzada e o porquê de ter sido o primeiro módulo deste curso modular da Ordem dos Médicos Dentistas.